Essa história aconteceu com meu pai e já tem mais de 5 décadas do ocorrido. Ele era pescador e semanalmente partia, às vezes para lugares distantes de onde morávamos, para conseguir bater sua meta de produção semanal de pescado. Como vivíamos numa vila de pescadores, era bem comum irem pescar em companhia uns dos outros. Ainda mais porque às vezes o local da pescaria ficava longe de casa e eles precisavam pernoitar ali mesmo, e estando acampados se apoiavam mutuamente. O local escolhido para a pesca dessa vez era famoso por ter uma abundância em peixes. Só tinha um problema: era muito afastado das comunidades vizinhas. Mas, devido à certeza de bons resultados na pescaria, seguiram para lá, mesmo sabendo que seriam alguns dias longe de casa. Quando estava anoitecendo, guardaram as redes de pesca e estavam decidindo se iriam acampar na mata próxima ou nas próprias embarcações. Foi quando um deles lembrou que havia um local que serviria perfeitamente de abrigo para eles aquela noite. Não muito distante dali, morou por alguns anos um conhecido deles, que aqui será chamado de Martins, mas que acabou se mudando para a cidade grande com toda a família. E, segundo esse companheiro de pesca do meu pai, a casa dele permanecia inabitada desde então, o que significava que poderiam pernoitar nela. E assim eles seguiram para lá. E quando chegaram, perceberam que o colega estava certo. A casa estava lá e aparentemente abandonada. Não foi difícil acessar o seu interior, pois devido a estar num lugar remoto, não havia necessidade de fechaduras com chaves. Apenas um ferrolho era suficiente para as portas. Acenderam suas lamparinas para iluminar o casebre, que curiosamente ainda tinha até móveis e utensílios de cozinha deixados para trás pelos antigos moradores. Ficaram satisfeitos com o aconchego. Acenderam o fogão a lenha e prepararam uma caldeirada de peixe para jantarem. Após o jantar, cada um armou sua rede e foram se deitar. Alguns ficaram na sala e outros armaram suas redes em um dos quartos da pequena casa. Meu pai foi um dos que preferiu a sala. A luz bruxuleante da lamparina a querosene deixava o ambiente com um aspecto penumbroso. E assim não demorou até que todos pegassem no sono. Já era tarde da noite, quando meu pai acordou com um barulho de passos pela casa. Eram tão fortes as pisadas que imaginou que eram os amigos que já estavam se levantando. Mas deu uma olhada ao redor e notou que os que estavam no mesmo cômodo que ele permaneciam dormindo. Achou estranho, mas imaginou que pudesse ter sonhado, ou então poderiam ser rangidos da madeira, que era comum, devido à mudança de temperatura. Se aconchegou na rede e tentou dormir novamente, mas, quando estava fechando os olhos, os barulhos recomeçaram. Agora ele conseguia entender que eram passos. Aquele barulho estava concentrado em um dos quartos, mas agora se dirigia até a rede onde ele estava. Cada vez mais foi se aproximando, até que ele sentiu alguém olhando diretamente para ele, mesmo estando com os olhos fechados. Apesar do evidente medo, resolveu abrir os olhos para ver o que era aquilo. E foi abrindo devagarinho. E na penumbra, ele conseguiu enxergar aquele ser, que parecia uma mulher. Mas o que era estranho era o formato do seu rosto, muito estreito, como se o rosto todo dela fosse da largura do seu nariz. Meu pai se arrepiou inteiro. Seu medo era tanto que nem conseguia falar para pedir ajuda dos amigos. E assim foi a noite inteira. Aquela mulher estranha sumia e quando ele já ia pegando no sono, novamente ela aparecia, olhando fixamente para ele. Aquela noite foi demais demorada para meu pai. Ele dormiu praticamente nada.
Assim que os primeiros raios de sol finalmente despontaram, ele já estava de pé, guardando suas coisas em sua mochila e chamando seus amigos para irem embora. E, para seu espanto, unanimemente todos concordaram em sair dali o mais rapidamente possível. Cada um pegou suas coisas e, quando já estavam na embarcação, é que começaram a relatar o inferno que havia sido a noite, com uma mulher da cara estreita olhando fixamente para eles na borda da rede. Papai ficou pasmo, pois a mesma coisa havia aparecido para os seus amigos. Para alguns foi em sonho e para outros acordado. Retornaram para a vila e, para evitar caçoadas, prometeram não comentar nada com ninguém, mesmo porque existe aquele velho ditado de história de pescador. O tempo passou e, certo dia, o antigo morador da casa apareceu no vilarejo para visitar uns familiares que ali residiam. Ele acabou comentando com o meu pai que sentia muita falta daquela vida no campo, bem mais tranquila do que a correria da capital, mas que pelo menos agora ele conseguia ter paz, pois no período em que morou na tal casa, suas filhas não podiam dormir à noite, devido à assombração de uma mulher que ficava todas as noites perturbando o sono das meninas. E quando o meu pai perguntou como era essa assombração, o senhor Matias respondeu: "Eu mesmo nunca vi, mas as minhas meninas a descreviam como uma mulher estranha, com a cara muito estreita." Meu pai sentiu um arrepio na espinha, pois era a mesma coisa que também os havia assombrado naquela noite. Contextualizando. Porque para algumas pessoas, as visões aparecem em sonhos e para outras, enquanto acordadas, Existem vários tipos de mediunidade. de efeito físico, sensitivos ou impressionáveis, audientes ou clareaudientes, videntes ou clarividentes, psicofônicos, de cura, mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados, inspiradores, de pressentimento, psicógrafos, espírita. E por causa dessa grande variedade de dons mediúnicos, a maneira como a espiritualidade se manifesta varia de acordo com o dom de cada um.